Olá a todos, meu nome é Matheus, eu sou aluno da disciplina de Termodinâmica para Engenharia de Materiais do curso de Engenharia de Materiais da USP de Blumenau, e hoje eu vou apresentar um pouco sobre dilatação térmica na indústria metalúrgica. Justificando por que eu escolhi esse tema para o meu trabalho, né? Primeiramente, a dilatação térmica é um assunto na qual eu me interesso muito pessoalmente, eu acho muito legal, eu acho realmente muito legal e importante, bastante interessante, etc. E eu convivo diariamente na indústria metalúrgica, né? Então, juntou esses dois fatores para que eu escolhesse, fizesse a minha escolha e apresentasse sobre isso. Como eu convivo diariamente na indústria metalúrgica, então eu tive acesso a bastante informações e bastante material. Então eu achei interessante dar um foco para esse assunto. Antes de qualquer coisa, eu quero fazer uns agradecimentos, primeiramente ao professor Povo pela oportunidade de fazer esse trabalho. Segundo, pela equipe da inspeção dimensional da Autona, que me ajudou bastante com o meu trabalho, né, tanto me dando ideias quanto informações e etc., materiais. E também agradecer ao técnico da metrologia, Matheus Guber, que me auxiliou na parte do meu experimento, me dando acesso tanto aos equipamentos quanto informações, me ajudando, etc. Então fica aqui meu muito obrigado a todos esses. Então, indo para a parte do meu trabalho, ele está dividido em 3 partes. Primeiro é uma introdução sobre dilatação térmica em modo geral, né, o que é dilatação térmica, como que ela acontece, por que ela acontece e quando ela acontece. Depois a gente parte para uma parte mais específica da indústria metalúrgica, que são as aplicações ali dos metais, onde deve-se dar uma atenção sobre a dilatação térmica. Quais problemas podem acontecer caso alguns fatores sejam ignorados, por exemplo. E por último, nessa segunda parte, quais cuidados a gente deve tomar para que esses problemas não aconteçam. E por último, um experimento com um bloco padrão e um paquímetro digital. Então, começando, né? O que é dilatação térmica? Macroscopicamente falando, né? A olho nu, a grosso modo falando, é um aumento ou uma diminuição das dimensões de um sólido em função da temperatura. Né? Quando ele dilata, tem um aumento dessas dimensões, e quando ele contrai, tem uma diminuição dessas mesmas dimensões, né? Em função da temperatura. Quanto mais quente está o ambiente, mais ele dilata, e quanto mais frio está o ambiente, mais ele contrai. Agora, microscopicamente falando, cientificamente falando, a gente sabe que as moléculas, os átomos dos materiais, eles fazem parte de conjuntos. Pode ser cristalinos, pode ser semicristalinos, pode ser amorfos. E acima do zero absoluto, eles apresentam vibrações. Então, isso por conta da energia do sistema. Então, quando você coloca temperatura num sistema, você aumenta a energia desse sistema. Isso faz com que a vibração dos átomos aumente, ou se retirar temperatura, vai diminuir essa vibração. Isso acaba forçando um afastamento ou uma aproximação desses átomos e resulta tanto na expansão quanto na contração do sólido, dependendo dessa variação de temperatura. Quando que essa dilatação acontece? Aqui era para ser um gifzinho que ia mostrar um esquema aqui. Aqui a gente percebe que tem uma alta temperatura e ia ter uma vibração maior, e aqui que tem a temperatura menor era para ter uma vibraçãozinha menor, só que acabou entrando em PDF e não dá para ver o GIF. Mas quando aquecido, tem um aumento na amplitude dessas vibrações, né? Então o sólido acaba expandindo.
Agora, quando ele é resfriado, essas amplitudes elas diminuem e a distância entre os átomos também diminui. E isso resulta numa contração dos átomos. Então resumindo, quando aquece, o átomo expande, quando resfria, quando aquece, o material expande e quando resfria, o material contrai. Aqui eu botei uma imagem de um esquema que eu acho bem legal, que é uma bolinha pendurada que passa por um arco, né, ela fria, e quando aquecida ela prende nesse arquinho. Acho bastante interessante. Uma vez eu vi um vídeo com esse mesmo esquema, só que ali embaixo desse arco tinha um recipiente com água fervendo, né? Então, o que aconteceu no vídeo? A bolinha passou pelo arco, entrou em contato com a água quente, ficou ali e na hora de subir ela prendeu. Isso parece óbvio pra gente que estuda, né, estuda esses fenômenos e tal, só que os comentários do vídeo tinha muita gente muito surpresa, muito espantada. Então, aí a gente vê a importância de estudar, né? A importância de estudar essa parte de termodinâmica para entender o porquê que acontece, porque que não é mágica, né? É física. Então, ressalto a importância de estudar essa parte. Agora, como e por que ela acontece? Né? A gente sabe que a adição de energia num sistema, no meio ali, vai alterar o estado natural desse meio, certo? Então imagina comigo, tem os átomos aqui, eles estão vibrando. Quanto mais energia eu colocar, maior é a amplitude dessas vibrações. Então o que acontece? Cada átomo, o espaço de cada átomo, ele vai precisar de mais espaço, porque vai começar a vibrar mais e mais e mais, e por isso ele precisa de mais espaço para não ocorrer choques e etc. Então por isso que macroscopicamente o sólido expande, porque o átomo começa a vibrar muito e ele precisa de mais espaço para poder vibrar, entendeu? Então dessa forma os átomos ali eles se afastam e o sólido expande. Da mesma forma para o contrário, quanto menos energia tem, menos vai vibrar, né, a amplitude das vibrações, e por isso eles podem ficar mais próximos uns dos outros, e é por isso que contrai. Aqui eu botei uma imagem. Em muitas pesquisas ali que eu vi, eles comparam a interação dos átomos, ali, a ligação dos átomos com mola. Quanto maior é a energia do sistema, no caso maior é a distância entre os átomos. Da mesma forma que uma mola, quanto mais esticada ela está, maior é a energia potencial da mola. Porém, a gente sabe que a energia da mola é dada por uma equação quadrática. Só que a curva da energia dos átomos não é quadrática. Além de não ser quadrática, ela não é simétrica. Então, eu vou mostrar aqui. Aqui, ó. Aqui tem um esqueminha que mostra, né, como seria com molas, que eles comparam com molas. Só que aqui, ó, a gente percebe que não é simétrico esse gráfico. Então, quanto maior é a distância dos átomos, maior a energia, porém, né, não tem essa simetria igual seria se fosse uma equação quadrática. Agora, falando matematicamente da dilatação térmica, eu quero lembrar que existem três tipos. Dilatação térmica linear, dilatação superficial e dilatação volumétrica. Em termos de fórmula, elas são muito parecidas, praticamente iguais. A gente tem um ΔL, uma variação do comprimento, que depende de um coeficiente, depende de um comprimento inicial e depende de uma variação de temperatura. Agora, aqui, ó, a superficial, a gente tem um ΔA, que depende de uma área inicial, depende de um coeficiente e depende de uma variação de temperatura. Da mesma forma que
Na dilatação volumétrica a gente tem um ΔV, né, uma variação de volume, que depende de um volume inicial, depende de um coeficiente e depende de uma variação de temperatura. Então, se a gente perceber, né, as fórmulas são iguais, basicamente. Depende de 3 fatores, que são o estado inicial, o coeficiente e a variação de temperatura. Só que se nós entrarmos em uma discussão mais a fundo da engenharia de materiais, né, o estudo que nós fazemos, a gente pode puxar outros fatores. Por exemplo, o tamanho de cada átomo. Num átomo grande, por exemplo, quanto maior for o átomo, mais ele vai expandir com relação a átomos menores, certo? Porque se o átomo for grande e começar a vibrar, ele vai precisar de mais espaço do que um mesmo arranjo com um átomo menor, por exemplo. Podemos pegar também de fator o arranjo cristalino dele. Né? Se a gente pegar dois sistemas, né? Um CCC e outro CFC, com átomos do mesmo tamanho. Colocamos a mesma temperatura, tudo. O que vai acontecer? Os dois vão começar a vibrar mais, vibrar e vibrar e vibrar, e vão expandir. Mas qual deles vai expandir mais? O CFC ou o CCC? O CFC. Por quê? Porque a gente sabe que no CFC a gente tem átomos em todas as paredes, todas as faces do cubo. O CCC não, o CCC é um no centro. Então, o CFC tem mais átomos que vão começar a vibrar mais e vão precisar de espaço. Então, o CFC vai dilatar mais. Espero que isso tenha ficado claro para todo mundo. Mas aí tu pensa, você fala, né? Pô, Matheus, mas tá, onde é que isso vai entrar na indústria metalúrgica? Aqui eu separei 4 tópicos que eu vou falar. Primeiro é a indústria metalmecânica, né, fundições e etc. Segundo, construção civil, trilho de trem e fios de energia elétrica. Né? Os trilhos de trem e fios de energia elétrica são dois exemplos que qualquer pesquisa que fizer sobre dilatação térmica vai aparecer trilho de trem e vai aparecer fios de energia elétrica. São os principais dos principais, assim. Mas antes de entrar nesse tópico, eu botei uma chargezinha aqui que eu achei bem interessante, que tem uma porca ali que está presa numa rosca e o rapaz não consegue, faz força e não consegue tirar. Aí vem um espertinho, bota em cima de uma vela, a porca vai expandir e ele consegue tirar sem nenhum esforço. Né? Só a título de curiosidade, achei legal de botar. Então, agora para a indústria metalmecânica. As fundições elas fornecem peças para clientes e essas peças elas vão ser aplicadas em algum lugar, certo? Então, por exemplo, trens, para chassi de trem, para elementos de fixação de trem, para junção de vagões de trem. Aí existem peças feitas de metal que são feitas em indústrias metalmecânicas. Tratores e caminhões ali também. Aqui no canto são pás para indústrias hidro. E aqui que eu vou fazer uma liga com a construção civil. Isso aqui é uma construção lá de Las Vegas chamada MSG Sphere, que possui elementos de conexão de tubos ali feitas de metal também. Então, todas essas peças elas são feitas, elas são projetadas com medições, com cotas nominais, que seriam o ideal, porém existe, como é que eu posso dizer, não é um erro, tolerâncias na dimensão dessas peças, e dentre os fatores que são levados em consideração para calcular esse erro, essa tolerância, uma delas é
é a dilatação térmica. Porque pensem que, por exemplo, esse trem, ele vai ter dias que são, na Europa, por exemplo, dias que são abaixo de zero, né, a temperatura, tem dias que vai ser a temperatura mais ambiente. Esses tratores, eles trabalham embaixo de sol quente, então, 35 graus, 40 graus em alguns lugares, isso vai expandir, então precisa ser levado em consideração que vai estar sujeito a variações de temperatura. São feitos de metal, né? Metal é um material que tem uma tendência a contrair e expandir mais fácil. Então, são fatores que têm que ser levados em consideração na hora de fazer esses cálculos. Agora, na construção civil, deixa eu carregar o slide aqui. Um exemplo que eu dou é o concreto armado, que é o concreto com esses vergalhões aqui no meio, para reforçar. Se a gente perceber, o concreto, mesmo que ele não seja metálico, ele também expande. Então a gente vê aqui nessa foto, tem um espacinho entre as duas partes aqui dessa ponte, dessa estrutura. Por quê? Porque também vai dilatar, e caso dilate e não tenha essa folguinha, pode vir a acontecer algum problema, algum erro de estrutura, e acabar dando algum acidente. Então precisa ser levado em consideração que dilata e precisa disso para não acontecer nenhuma fatalidade. A terceira parte aqui, os trilhos de trem, que é, se não o mais famoso, é uma das mais famosas aplicações ali da dilatação térmica. Ela é feita de metal, ferro, tem uma tendência a expandir e contrair mais fácil. Então, quando são montados esses trilhos de trem, eles precisam dessas folguinhas aqui entre as partes para que ele possa dilatar sem acontecer algum problema. Eu vou mostrar ali e acontecem esses problemas. Então, isso aqui precisa ser levado em consideração para não acontecer tais problemas. E a última aqui, os fios de energia elétrica, que eu posso falar. Eles não são totalmente esticados aqui, eles têm essa barriguinha aqui de segurança, porque eles são feitos de cobre. Então, é metal e os metais eles podem, expandir e contrair facilmente. E pode, se ficasse esticado e contraísse, poderia acabar rompendo, e isso acabaria dando problema. Com energia elétrica ainda, que é bastante perigoso e não é o ideal de que aconteça. Agora que os possíveis problemas que podem vir a acontecer. Antes de começar essa parte, eu botei uma chargezinha aqui, ó. Cuidado, o engenheiro não esperava um verão tão intenso, né? Aquilo que eu falei sobre a folga, às vezes pode ser que o engenheiro que projetou possa ter esquecido dessa folga, ou fez o cálculo errado, ou botou de menos, enfim. E o que acontece? Se você não coloca essa folguinha aqui, se o trilho do trem tá junto, e vem um dia quente, ele vai expandir, ou seja, vai acontecer isso aqui, que foi o que aconteceu aqui nessa charge, né? A gente sabe que quando a gente coloca temperatura no sistema, vai vibrar mais, vai expandir, e foi isso que aconteceu. O engenheiro pode ter esquecido, pode ter não levado em consideração, diversos fatores podem ter acontecido, mas aconteceu. Não poderia acontecer, mas aconteceu. E a foto aqui da direita mostra isso na vida real. Ele, provavelmente foi esquecido, ou calculado errado, ou ignorado alguns fatores, e aconteceu isso aqui, deformou esse pedaço inteiro aqui do trilho do trem,
provavelmente vai ter que ser refeito, né, e redimensionado, muito provavelmente. Enfim. Aqui também era para ser um GIF, mas como foi PDF, acabou ficando em imagem. Mas agora, os fios de energia elétrica, aquilo que eu falei, né, eles são feitos de cobre. Cobre é um metal que tem uma tendência a expandir e contrair facilmente. Então imagina que ele ficasse, né, totalmente esticado, o fio no poste, tá aqui totalmente esticado. Em dias quentes, o que ia acontecer? Ele ia expandir e ia criar uma barriguinha, sem problemas até aí. Agora, se ele tivesse totalmente esticado, né, já está criando uma tensão física aqui, mecânica, né, porque tá esticado, tem uma tensão. Aí vai um dia frio, ele vai contrair, o que você vai romper, né? Vai romper, vai dar um estrago, não vai ter energia elétrica em alguma parte de alguma cidade. E além disso, vai ficar um fio elétrico jogado no chão, podendo ocasionar algum acidente. Um acidente indesejado, completamente indesejável. Então, né, cuidados devem ser tomados na hora de dimensionar esse tipo de coisa. Não esquecer que metais dilatam e contraem. E, bem, agora entra numa parte que eu acho um pouquinho mais sensível, né, da indústria metalmecânica e da construção civil. A indústria metalmecânica ali, eu falei antes sobre os trens, né? Os trens têm o chassi do trem, tem elementos de fixação do trem, tem partes que juntam os vagões do trem. Então, imagina que o engenheiro projetou e desconsiderou a dilatação térmica na parte de uma fixação do trem, por exemplo, ou de uma parte que liga dois vagões de trem. Então, imagina que o cálculo foi feito errado, a peça está com uma dimensão consequentemente errada, e ela dilata e acaba ficando uma folga ali, e uma peça se solta e acaba soltando o vagão do trem, e daí dá um problema. A gente tem que pensar que pessoas usam trens e, bom, isso poderia acabar sendo uma tragédia e botando pessoas em risco. Então, imagina, né? Isso seria uma responsabilidade muito grande, seria uma dor muito grande. Então, tem que se dar uma atenção para isso, tem que se dar uma prioridade para isso também, né, que é um fator importante. Peças em caminhões e tratores, por exemplo, da mesma forma, o engenheiro projetou errado, deu um dia quente, dilatou, soltou, pá. O trator vai desmontar ali, vai acontecer alguma coisa, isso vai dar um prejuízo financeiro para a empresa. Então aqui já entram dois fatores, né? As pessoas, a vida das pessoas, né? E em casos não fatais, o prejuízo financeiro para uma empresa. Agora é que as peças de conexões de estruturas, que eu já vou ligar com a construção civil junto. Nessa MSD Sphere, existem peças ali de conexão de tubos, por exemplo, né? Tem um Y assim que junta 3 tubos. Então, da mesma forma, né? Imaginem que o engenheiro calculou errado ali, fez o cálculo errado, as dimensões estão erradas, a tolerância está errada, e deu um dia muito quente e isso aí expande. No que expande pode vir a soltar, e soltando uma dessas aí pode fazer um estrago, porque isso aí vai acabar, né, surtindo um efeito dominó e o que pode acontecer? Como eu disse antes, pode botar a vida de pessoas em risco, pode botar milhões e bilhões talvez de dinheiro, né, no caso, abaixo, a ladeira abaixo, mas principalmente a vida das pessoas que podem estar ali dentro assistindo algum espetáculo, alguma coisa assim. Então,
Isso tudo por causa de uma falta de atenção ou falta de consideração sobre um fator que é extremamente importante. Agora vamos para a parte experimental, que a parte experimental ela foi feita o seguinte, foi pego um bloco padrão de 50 milímetros e foi medido em 2 pontos a três temperaturas diferentes. Temperatura ambiente a 22,3 graus, aí foi colocado por meia hora dentro de um freezer a menos 80 graus, aí quando a gente tirou estava a 6 graus, 6,3, e depois teve uma tentativa de aquecer ele com calor humano e etc. Mas não deu muito certo, a temperatura final foi 24, então foi bem perto ali da primeira. Mas aqui ó, o laboratório de metrologia, ele tem uma temperatura padrão que é 20 graus, 22 por ali. Então a temperatura ambiente a gente mediu com esse termômetro a laser e ele deu 22,3 graus. Aí a gente pegou um paquímetro digital com 1 milésimo de milímetro de precisão e mediu em 2 pontos ali, mais em cima e mais embaixo. Uma delas deu 50,002 e a outra deu 50,003 milímetros. Aí eu levei até o freezer, menos 80 graus, ficou lá por meia hora. Depois, quando eu tirei do freezer, voltamos para o laboratório, medimos com o termômetro a laser ali, resultou em 6,3 graus. Medimos com o paquímetro, deu 49,989 e 988 milímetros. Então a gente já vê ali uma boa diferença, né, de um para o outro, né? E depois eu peguei e deixei ele meia hora no meu bolso. Era daqueles dias bem frios ali de julho ou agosto. Tava bem frio, então tava bem difícil de aquecer. Mas eu deixei por meia hora no bolso. E depois no caminho de volta pro laboratório eu deixei ele entre as minhas mãos assim, para o calor do meu corpo passar pro bloco padrão. Só que não deu muito certo, porque ele não teve uma variação muito grande, ele subiu 2 graus com relação à primeira vez, deu 24,1. E as duas medidas ele deu 50,003, que coincidiu com o primeiro, e 50,004, né, que foi um milésimo de milímetro maior do que antes, do que a primeira vez. Então, é só uma parte prática para ver, né, a olho o que funciona, como funciona. E, bem, foi isso. Aqui está as referências bibliográficas que eu usei em uma dissertação de mestrado da FURGS sobre análise da influência dos parâmetros de processo no processamento termomecânicos dos ácidos baníticos, né, por gelatometria. E o Estude, que é um site de estudos sobre ciências exatas, principalmente física, química e matemática. Eu agradeço a atenção de todos e muito obrigado.